Uma mudança significativa nas doutrinas das Testemunhas de Jeová e na própria administração da Sociedade Torre de Vigia foi feita lá em 1932, com a reprovação das eleições para anciãos congregacionais, só que em 1938 seria melhor definido esse assunto e ainda ampliado. Vamos relembrar o que tinha mudado em 1932? O livro Proclamadores nos diz que a Sentinela publicou 2 artigos intitulados Organização de Jeová, lá em 1932. O motivo? Acabar com os cargos de anciãos eletivos escolhidos pelas congregações. Esses homens não queriam sair de porta em porta vendendo os livros de Rutherford. O que o Proclamadores não diz é que entre os que ofereciam bastante resistência à ideia de todos participarem no serviço de campo estava o próprio presidente da Sociedade Torre de Vigia, que em 1928 disse em The Messenger que ele não tinha tempo para isso. Ou seja, Rutherford só escrevia e discursava. E esses anciãos também queriam discursar e não sair de porta em porta levando os livros de Rutherford. Então eles foram eliminados do cargo de anciãos. Em vez de votarem para eleger anciãos, as congregações, disse o livro Proclamadores, ainda usando métodos democráticos, escolhiam uma comissão de serviço, constituída de homens que participavam em dar testemunho público. Os membros das congregações votavam também para eleger um presidente das sessões para suas reuniões, bem como um secretário e um tesoureiro. A comissão de serviço incluía não mais do que 10 membros. Um destes era o diretor de serviço, que era indicado diretamente pela sociedade e não eleito pelas companhias. A Sentinela de 1º de dezembro de 67 explica que antes de 1932, o termo bíblico ancião designava uma posição para a qual uma pessoa poderia ser eleita pela congregação religiosa. Mas, em 1932, aprenderam que ser um ancião designa uma condição de madureza espiritual, a qual a pessoa tem de crescer, e não a qual ela tem de ser eleita. Então, o que mudou de 1932 para 1938? A mesma revista diz: um estudo do governo apostólico da congregação cristã primitiva revelou que havia naquele tempo um corpo governante que fazia designações de homens para diversos cargos, segundo as habilitações delineadas em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 13, e Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9. Com este ajuste, a organização seria teocrática e não democrática, jamais sendo governada por facções nas congregações de maneira política, mas sendo governada por Jeová Deus e Cristo Jesus, por meio de um corpo governante visível que estivesse à altura das habilitações e requisitos bíblicos. A Sentinela de 15 de junho de 1972 resume bem os artigos lá da Sentinela de 1938, que instaurou essas mudanças. Diz ali: no número inglês de 1º de junho de 1938, da Sentinela, publicou-se a primeira parte do artigo intitulado Organização. Emocionava os adoradores no Santuário de Jeová ler as seguintes sentenças no parágrafo inicial: a organização de Jeová não é de modo algum democrática. Jeová é supremo e seu governo ou organização é estritamente teocrático. Esta conclusão não pode ser contradita com êxito. O número inglês de 15 de junho de 1938 da Sentinela publicou a segunda parte de Organização e apresentou uma resolução a ser adotada pelas congregações das Testemunhas de Jeová, cujo parágrafo inicial rezava: nós, a companhia do povo de Deus, tirado para seu nome, reconhecemos que o governo de Deus é pura teocracia e que Cristo Jesus está no templo e em pleno cargo e domínio, tanto na organização visível de Jeová como da invisível. Isto exigia designações teocráticas, de cima para baixo, de todos os servos atuantes em todas as congregações.
Só que o artigo original, ele dizia algo que a Sociedade Torre de Vigia preferiu não colocar nessa revista. O texto completo da resolução que as congregações enviariam para a sociedade dizia esse detalhe: a sociedade é a representante visível do Senhor na terra e, portanto, solicitamos que a sociedade organize esta companhia para o serviço e nomeie os vários servos dela. Então, a própria Torre de Vigia enviou essa resolução para as congregações, as quais deveriam adotar e reenviar para a sociedade. É então, amigos, especialmente desde esse ano de 1938, que as Testemunhas de Jeová começaram a confundir ainda mais o que era organização visível com o invisível, o que era instruções de Jeová e o que era mandamentos de homens. Isso de organização visível e invisível tinha o propósito realmente de confundir as Testemunhas de Jeová e assim tornar mais fácil o controle das massas. Afinal, questionar uma nova doutrina ou mudança na organização visível era ir de encontro a Jeová e Jesus. As publicações já afirmavam que os artigos da Sentinela eram orientados por anjos, não é mesmo? Menos os de Russell, que para Rutherford eram interpretações erradas. O próprio Rutherford era chamado nas publicações como chefe, como líder visível e agora representante da teocracia de Jeová na Terra. Só que isso é muito diferente do que era a teocracia em Israel, quando nós lemos o Antigo Testamento. Tanto isso era verdade que a revista Consolação, de 4 de setembro de 1940, na página 25, disse sem rodeios: a teocracia é atualmente administrada pela Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, da qual o juiz Rutherford é o presidente e administrador geral. Então, quando as Testemunhas de Jeová dizem hoje que o Rutherford não era seu líder visível, nem o representante da teocracia de Deus na Terra, basta a gente comparar com o que as publicações antigas diziam. Quando nós lemos menções da Sentinela a outras sentinelas mais antigas, vemos apenas breves trechos e não o artigo todo, nem o contexto da época. Temos apenas a impressão de que houve um progresso no entendimento bíblico. Por exemplo, quando a Sentinela menciona o período de 1929 a 1963, em que o Rutherford dizia que as autoridades superiores eram Jeová e Jesus Cristo e não os governos humanos, ela não mostra como esse ensino era algo citado com insistência nos livros e revistas como algo de Deus e que de maneira alguma se podia questionar. Tampouco ela explica que Russell já entendia da forma correta no tempo dele as autoridades superiores. Mas falar isso indicaria que as Testemunhas de Jeová estavam com uma luz, depois a luz apagou e voltou a acender de novo. Isso foge da historinha que a Torre de Vigia conta, que a luz vai clareando cada vez mais e mais. O mesmo, então, se dá com a explicação do termo ancião. Russell já entendia que para chegar a esse cargo era fundamental cumprir os requisitos bíblicos explanados por Paulo. A mudança de a congregação eleger e a sociedade eleger era uma forma de colocar na liderança apenas aqueles que eram leais a tudo que Rutherford dizia. Também porque o número de Jonadabes estava crescendo a cada congresso. E os Jonadabes, obviamente, não poderiam votar para o corpo de anciãos. Se um desses Jonadabes fosse escolhido para uma posição elevada na congregação, eram os líderes da sociedade em Brooklyn que decidiriam se ele ficaria no cargo ou não. Não era, obviamente, do agrado de Rutherford que não ungidos assumissem a função de ensino e pastoreio nas congregações. Mas, com a mudança de doutrina sobre a grande multidão, os que professavam uma esperança terrestre e não celestial era um número cada vez maior. Então, era preciso utilizar pessoas dentre os Jonadabes. Claro, o número de Jonadabes crescia cada vez mais,
graças ao ensino e à propaganda dessa época, citando a esperança de um paraíso na Terra em discursos e publicações com insistência a partir de 1935. Para vocês terem uma ideia de como isso é verdade, o Anuário de 1981, na página 85, fala sobre um orador perguntar para a assistência quem era ungido ou quem tinha esperança celestial. E várias pessoas levantaram a mão. Porém, após o discurso que ele fez a respeito de um paraíso na Terra, novamente ele fez essa pergunta, né? E aí pouquíssimas mãos se levantaram, identificando-se como ungidos. Outro engano que o leitor da Sentinela de décadas mais recentes comete é pensar que o corpo governante já estava em vigor desde 1919 ou desde 1938. Isso é o que a organização quer que você pense. Nos dias de Russell, mesmo havendo uma comissão editora da Sentinela, a palavra final sempre foi a dele. E isso não mudou nos tempos de Rutherford. Na verdade, com Rutherford, o ensino teocrático era da responsabilidade dele e alguns artigos escritos por outros membros da comissão editora eram aprovados por ele e publicados na Sentinela e na Idade de Ouro. Os livros, no entanto, eram todos da pena de Rutherford e até levavam o nome dele. Em 1938, Rutherford deixou bem claro como ele tinha eliminado o poder da comissão editora da Sentinela quando alguns membros se opuseram ao artigo dele chamado Nascimento da Nação, lá em 1925, que dava origem ao ensino que só existiam duas organizações, a de Jeová e a de Satanás. Isso está lá na Sentinela de 15 de junho de 1938, na página 185, o parágrafo 26, quando ele fala sobre o início do fim da comissão editora. Então, esse artigo, Nascimento da Nação, foi o início do fim da comissão editora. A comissão até existia, mas não tinha poder algum para decidir nada. Rutherford, de fato, dirigiu sozinho a organização até a sua morte em janeiro de 1942. Ainda sobre o artigo memorável de 1938, a Sentinela de 1º de fevereiro de 99 cita um comentário do Anuário de 1939 sobre o ano de serviço de 1938. Vejam só, diz ali: os seguidores ungidos de Cristo Jesus agora são poucos na terra. Isso lá em 1939, né? E seu número nunca será maior. São chamados nas Escrituras de os remanescentes da descendência de Sião, a organização de Deus. E uma nota informa que em 1938 a assistência mundial à comemoração foi de 73.420 pessoas, das quais 39.225 tomaram dos emblemas. E em 1998, o número dos que tomaram os emblemas, ou daqueles que eram ungidos, era de 8.756. Ora, esse artigo escrito no Anuário de 1939 dizia que o número dos ungidos nunca será maior, porque a tendência sempre era diminuir. Porém, em 2025, chegou ao número de 24.576, triplicando aquele número que a Sentinela mostrou. A Sentinela de 1º de março de 1966, na seção Perguntas dos Leitores, apresenta a seguinte pergunta: como se pode dizer que a organização visível de Deus se tornou estritamente teocrática em 1938? E daí eles vão respondendo com base naquilo que nós já vimos do artigo de 1938, que a sociedade se tornou estritamente teocrática porque ela era quem designava os anciãos nas congregações. Não eram ninguém mais eleito pela própria congregação. O período de 1918 a 1938 foi comparado ao programa de construções de 20 anos feito por Salomão. A organização de Jeová tinha dali em diante de ser guiada e dirigida pelo Espírito de Jeová mediante o corpo governante visível formado dos servos a quem o próprio Jeová designasse. Foi interpretado que eram os próprios apóstolos
não a congregação, que faziam as designações para as posições de serviço, e era mediante os apóstolos que a força ativa de Deus era transmitida. A resposta dessa pergunta dos leitores só não menciona que Rutherford ensinava que desde 1918 o Espírito Santo não orientava mais a organização dele, pois Jesus estava governando desde o céu e usando os seus anjos para orientar a escrita do fornecimento de alimento espiritual.